a realidade. Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Então nós viemos a participar dessa vida, porque quem não nascer de novo não pode sequer ver o reino, e quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Também vimos que esse reino se compõe de novos relacionamentos, em todos os níveis. Novos relacionamentos com Deus, em primeiro lugar, Abba, Pai. E o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Que maravilhosa relação. Nós vimos que esse reino nos introduz em novos relacionamentos uns com os outros. Antes, nós éramos estranhos. Agora, nós somos irmãos. Que realidade maravilhosa. Fomos introduzidos nela por causa da nossa introdução no reino de Deus. E também temos relacionamentos novos em muitos outros níveis mais. Temos um novo relacionamento com o mundo. Agora não nadamos de acordo com o curso do mundo. Agora nós temos, por causa dessa vida, com V maiúsculo, nós podemos nadar contra o curso do mundo, em direção a esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, novos relacionamentos foram estabelecidos em todos os níveis. Até mesmo com principados e potestades nós temos novos relacionamentos. Antes nós éramos escravos deles. Hoje nós somos livres deles. Nós também recebemos da parte de Deus uma nova vocação. Louvado seja o Senhor por isso. É aqui que nós vamos reiniciar nessa noite, com um texto que ontem, já no finalzinho, mencionamos essa questão da vocação, e não tivemos tempo de examinar um pouco mais esse texto, e nós vamos voltar a ele já, procurando elucidar, com a ajuda do Senhor, o significado dessa nossa nova vocação. Nós citamos vários versículos ontem, inclusive, uma boa parte de 1 aos Coríntios capítulo 1, onde Paulo usa aquela palavra que para ele era muito especial, e assim deveria ser para nós, a palavra chamados. Ele abre sua epístola dizendo que ele era um chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Ele escreve para os coríntios e os designa como sendo os chamados para serem santos. Ele nos diz que todos nós fomos chamados pelo fiel Deus para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Ele diz que a palavra da cruz, embora seja um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios, para nós que fomos chamados, ela é o poder de Deus. E finalmente no capítulo 1 ainda, de 1 aos Coríntios, verso 26, um lindo versículo. Ele diz: irmãos, reparai na vossa vocação. O reino de Deus, sim, é uma nova vocação. Nós fomos vocacionados por causa da palavra do chamado, proferida pelos lábios do nosso Senhor e ouvida pela graça de Deus pelos nossos corações. Então reparai na vossa vocação. É a mesma palavra para chamamento. E então em seguida ele usa de novo a palavra chamados. Ele vai dizer: visto que não foram chamados muitos sábios, muitos nobres e nem muitos poderosos, mas Deus escolheu as coisas loucas, fracas e desprezíveis do mundo, para então envergonhar aquelas que se julgam sábias, fortes e capacitadas, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Assim ele conclui essa sessão ali no verso 29 do capítulo 1. Nós também citamos alguns versículos, mesmo que rapidamente, onde Paulo usa essa palavra vocação, de modo também único. Aos Efésios, capítulo 4, verso 1, ele diz que ele, o prisioneiro no Senhor, roga aos seus leitores que andem de modo digno, compatível, idôneo, com essa grande vocação que receberam da parte do Senhor. Eu vos rogo, andeis de modo que seja harmônico, coerente, consistente com a vocação a que fostes, mais uma vez, chamados. Ah, irmão, como essa palavra é doce, porque nós reconhecemos que nenhum de nós amanheceu um dia em que levantou seu dedo e disse: eu quero me matricular na escola de Cristo.
porque nós éramos inimigos dele. Mas pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, ele nos capacitou para ouvirmos um chamado. O chamado de nosso Salvador. E esse chamado nos introduziu em uma categoria de relacionamentos e de realidade espiritual absolutamente distinta de tudo o que nós conhecíamos antes. Então, todas as nossas relações, elas gravitam em torno desse chamamento. Nós não